Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para juntos pensarmos sobre família. Eu, professor Robson Santos, quero falar com você sobre família. O que desejamos para os nossos filhos? O que desejamos para a nossa família? Tudo vai depender da educação que queremos fornecer aos nossos filhos. Se queremos que eles sejam felizes, que eles tenham sucessos, dependerá da educação que eles receberão através de nós ou daquilo que nós, pais, venhamos proporcionar aos nossos filhos. Então eu quero pensar com você alguns pontos aqui sobre a educação dos nossos filhos, uma vez que eles estão inseridos em uma sociedade, em uma comunidade de fé, dentro de um contexto social, e neste contexto poderá haver uma contribuição positiva ou negativa para os nossos filhos. Então, pense comigo o que está acontecendo nos dias atuais. Estamos diante de uma sociedade, uma educação muitas das vezes ateísta, ou seja, que não acredita na existência de Deus, ou sendo Ele o Criador dos céus e da terra. Também estamos diante de uma sociedade materialista, aonde que o intento maior é sempre o material. Os nossos filhos são ensinados a pensarem a conquistar dinheiro, a ganhar dinheiro, a conquistar bens. O que importa é aquilo que se ganha, é aquilo que se adquire. Também nas escolas, os nossos filhos aprendem e são educados a pensar naquilo que é funcional, naquilo que é existencial, naquilo que é chamado pragmático, naquilo que funciona no seu dia a dia. Você acompanha a educação do seu filho, dos seus filhos? Você sabe o que de fato ele está aprendendo? Possivelmente o seu filho está sendo inserido, sendo incentivado a pensar cada vez mais somente no hoje e somente naquilo que é material. Logo, se queremos o melhor para os nossos filhos, devemos levar em conta que a educação é missão prioritária dos pais. Assim como no Antigo Testamento, se esperava que os pais educassem os seus filhos. Hoje não é diferente no texto sagrado, no texto bíblico. A ideia é que os pais venham educar os seus filhos. A escola, no máximo, ela vai escolarizar, mas a educação dos filhos cabe aos pais. Mas muitas das vezes os pais se veem diante de conflitos, daquilo que se aprende na escola, daquilo que se aprende na sociedade. Seria tirar as crianças da rua, tirar as crianças das escolas e ensiná-las dentro de casa? Seria esse o caminho para proteger, para salvar os nossos filhos? Talvez, mas por outro lado, nem todos temos tempo ou disposição para poder dar aquela educação de qualidade aos filhos dentro de casa ou preparo para isso. Então, o que fazer? Permitir eles irem às escolas e simplesmente isso? Lógico que não. Poderemos, ao mesmo tempo que se permite a criança ir a uma escola com um professor preparado academicamente para ensinar, acompanhar os estudos deles, ensiná-los também em casa, paralelamente àquilo que se é feito na escola, seja ela secular, seja ela cristã. Então, logo, não basta simplesmente tirar as crianças da rua. Não podemos, conforme diz Max Lucado aí, proteger as crianças de todas as ameaças da vida, mas podemos levá-las para a fonte de vida. E quem é a fonte de vida de todos nós? É Cristo, é Deus. Logo, a ideia de educar uma criança, conforme Paulo Freire coloca, é impregnar nela no dia a dia a vida, a qualidade de vida, os princípios, os valores que se espera de fato de uma criança para ser uma pessoa de qualidade, uma pessoa diferente. Isto, com certeza, os pais podem contribuir por meio dos ensinos presentes na palavra de Deus, por meio dos ensinos que são ofertados nas escolas dominicais, nos cultos de ensino. Os pais podem colaborar com os seus filhos, ensinando eles a verdade cristã, ao mesmo tempo que confronta
com a educação secular. E é um ponto interessante a pensar aqui, que como pais que jamais erraremos. É possível, mesmo que venhamos dedicar tempo, preparo de qualidade para ensinar aos nossos filhos, é possível que venhamos errar. Ainda mais quando o nosso filho chega a uma idade adulta ou está em uma idade adulta e faz aquilo diferente e tem um comportamento diferente daquilo que foi ensinado. Bate aquela frustração no pai, na mãe, que se pergunta aonde foi que errou, aonde foi que eu errei. Talvez você não tenha errado na educação do seu filho e mesmo assim ele tomou um caminho diferente. Outro ponto interessante a pensarmos sobre a educação dos nossos filhos, que eles não serão simplesmente igual a nós, pois filho de peixinho não erra necessariamente. Muitas das vezes pensamos por sermos crentes, sermos fiéis a Deus, os nossos filhos também serão fiéis, tementes a Deus e muitas das vezes não seguem o mesmo caminho. Logo, a decisão pelos princípios bíblicos, a decisão por seguir Jesus também caberá única e exclusivamente a cada um dos nossos filhos. Logo, a ideia da salvação que ela é individual. Tomar decisão pelo melhor caminho, o caminho certo, também é individual. Então me permita aqui, diante do desafio que temos de educar, de ensinar, a compartilhar com você princípios para uma educação positiva, como dar uma educação de qualidade aos nossos filhos. O primeiro princípio que devemos observar é o amor incondicional. A gente poderia dizer o amor ágape, que não se baseia naquilo que se faz em troca, mas sim que Deus nos ama incondicionalmente, espelhando no amor dele, amar o nosso filho incondicionalmente. Logo, é amar o nosso filho e não o seu comportamento necessariamente. É fortalecer a autoestima do filho, é fortalecer nele a capacidade dele conseguir vencer as estresses e as dificuldades do dia a dia. Até porque, como pessoa, os nossos filhos também têm as suas necessidades. Logo, precisamos amá-los incondicionalmente. Mas uma coisa importante e indispensável na educação do filho ou da filha é não esquecer deste segundo princípio, que é saber as leis ou como que age um ser humano. Logo, os princípios do comportamento. Cada ser humano tem o seu estilo próprio, o seu temperamento. Logo, para que se haja uma excelente educação, é interessante perceber na criança, no filho, qual é o tipo de temperamento, qual é o tipo de personalidade que está sendo formado na criança, neste ser que está em construção, que está em formação. Logo, ter amor incondicional e conhecer o comportamento humano, como que ele é formado, em decorrência do que ele ocorre, fará toda a diferença na educação positiva do nosso filho. Um terceiro princípio indispensável também ao pai e à mãe observar é as leis, as fases do desenvolvimento de uma criança. O período que ela está ali como bebê, como criança, depois ela vai se desenvolvendo cognitivamente, intelectualmente, se desenvolvendo na sua anatomia humana, né, no seu corpo. Logo, conhecer as fases, a gente chama isso de faixas etárias da criança, do ser humano que está diante de nós, é importante até mesmo para aplicar tarefas ou lições ou atividades de acordo com a capacidade de absorção daquela criança, daquele ser humano que está sendo formado sob a nossa responsabilidade. Um outro princípio importante é o autoconhecimento. O conhecer a si mesmo é fundamental no ato de educar uma criança. Porque como educaremos uma criança, como de fato formaremos um ser humano que está diante de nós, se nós não conhecemos nem a nós próprios? Então a primeira regra, o primeiro princípio seria observar
e entender o seu comportamento, para depois saber então lidar com este ser humano que é o seu filho, a sua filha diante de você. Um outro ponto importante na educação dos nossos filhos é a chamada comunicação positiva. Aí você está lendo aí no slide, sem broncas, sem exageros. O que significa isso? É saber comunicar sem agredir, sem ofender, ou seja, sem provocar a ira da criança. É falar de forma firme, é de falar de uma forma sólida, com autoridade, não autoritarismo, para que a criança perceba que diante dela está alguém que tem autoridade sobre ela, é alguém que tem firmeza, é alguém que tem capacidade de fato de falar o que está sendo falado. Logo, a comunicação positiva. Um outro princípio importante também é chamado envolvimento, a capacidade de se envolver com a criança, de brincar com ela, de se igualar a ela em alguns momentos, para que ela se sinta valorizada, reconhecida. É saber quando brincar, é saber quando falar sério, é saber quando orar, é saber quando ter entretenimento com a criança. É um grande desafio na educação dos filhos, mas que faz toda a diferença na educação positiva, na educação de qualidade, uma vez que queremos o melhor para os nossos filhos. Também é sermos consistentes. Muitas das vezes se estabelece regras, se impõe regras para as crianças que nem a um adulto se cabe direito. Então é ser consistente, é dar atividades, é dar limitações, é dar disciplinas de acordo à realidade, de acordo à capacidade de entendimento à nossa criança. E um princípio muito importante, também muito debatido em nossa sociedade, é não usar punição corporal, mas usar consequências lógicas. A criança saber dos limites, que há limites na vida, que ela simplesmente não pode fazer o que ela quer, mas sim que é necessário no devido tempo. É saber satisfazer a necessidade da criança e não a luxúria, e não aquilo que é um capricho pessoal. Logo, um exemplo aí, olha só, a criança está gritando, desesperada por um tablet, e a mãe, pensando o que fazer, e o vendedor dizendo, dá logo a essa criança, ou vão pensar que a senhora está batendo nela, ou seja, uma pressão social, uma pressão comercial, e nem tudo sabemos, devemos dar à criança, devemos dar ao ser humano que está diante de nós, mas sim aquilo que é consistente, aquilo que é necessário. Também um princípio importante na comunicação, na educação das nossas crianças, é ser um modelo moral para ela. Ou seja, naquilo que fazemos, podemos também ensiná-las a ter um comportamento à semelhança de nós. Assim como Paulo diz à igreja de Corinto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Logo é essa capacidade de ser exemplo, de ser um exemplo moral, um exemplo de religioso para a nossa criança. Um outro princípio importante, e por que não dizer um dos mais importantes, é saber da educação para que a criança possa se desenvolver e lá na frente ter autonomia. Mas não é jogar ela no precipício, não é fazer ela aprender por conta própria, mas dar a ela condições de aprender e colocar em prática aquilo que está sendo aprendido na sua educação. Ou seja, dar raízes e depois asas. Então, antes de querermos filhos melhores, queremos filhos excelentes, precisamos ser pais melhores, precisamos ser pais presentes, fazer o que é importante, ter um amor jamais excessivo, participar das atividades dos filhos, estabelecer regras até que eles possam adquirir autonomia, ser consistente e coerente. É muito importante também saber dialogar com os nossos filhos, saber dar amor, saber dar atenção, saber dar carinho. Você é o que você toma. Logo, se você disponibiliza amor, se você disponibiliza afeto, atenção, exemplo, você vai colher isso dos seus filhos. Você quer o melhor para ele, faça o melhor para o seu filho também.
Eu espero que esta reflexão possa somar com a sua vida e você entender que você precisa ser exemplo, ser alguém que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos para que eles façam diferença também na sociedade. Que esta reflexão possa colaborar com a sua vida mais e mais em nome de Jesus.